A CAP surgiu, a chamada do ministério surgiu em 2007, no Congresso Internacional do Resgate da Nação, em Porto Seguro. Lá os bispos receberam a confirmação do que já existia no coração deles, que era abrir uma igreja. Abriu a igreja, um ministério. E lá Deus deu a chamada, e uma das coisas que eles viram como o sim de Deus era a Arca da Aliança. Um ano depois, eles decidiram abrir de fato o ministério, abrir a igreja deles, com a autorização, debaixo da bênção dos apóstolos Hélio e da Guia. E aí a CAP surgiu em outubro, dia 12 de outubro, num feriado. Foi o nosso primeiro culto na sala da casa dos meus pais. Eu lembro que era um domingo que estava bem ensolarado, um primo meu estava lá em casa. Ele falou, não, você vai participar do culto. E eu fiquei meio, que culto? Então assim, o início do ministério, eu não conseguia assimilar o que era realmente a CAP. Lembro como hoje, na sala da casa que hoje é meu sogro, né? Antigamente era só o meu discipulador. É interessante a nossa história, mas desde o primeiro culto eu estou nesse ministério. O ministério CAP para mim é uma grande revolução na minha vida, porque eu nunca quis ser filha do pastor. Quando os meus pais decidiram abrir a igreja, eu não achei legal, porque eu sabia da grande responsabilidade que ia sobrar para mim. Eu sentia muito medo de não dar certo e haver decepção. Eu pensava muito porque eu via euforia nos olhos, no coração dos meus pais. Eu falava, e se não der certo? Porque eu sabia que era muito difícil, mas deu certo. Está dando certo. E eu já cheguei no meu primeiro amor, querendo fazer tudo, né? Então, nós viemos de um processo de discipulado muito forte, onde nós se encontrava todas as terças, sempre confrontava a gente, né? Os discípulos ali, nós éramos em 7 mais ou menos. Foi uma das experiências que eu mais, assim, me lembro, assim, foi quando acontecia o barco queria afundar, nós chegava no nosso discipulador, que hoje é o Bispo Heraldo, e falava assim, o barco tá querendo afundar. Ele, não, vamos remar, vamos tirar a água do balde, vamos pra cima, Deus tá conosco. Durante todos esses 13 anos foi muito intenso. Com certeza tive ali as minhas fases de dificuldade, de rebeldia. Como eu falei, eu cheguei na igreja, eu estava entrando na adolescência. Então eu tive ali a minha fase de adolescência, de desafios. Mas uma coisa que me fez permanecer, porque quando eu cheguei eu já me envolvi, né, na obra de Deus. Hoje, para mim, o Ministério CAP é minha vida. Eu vou viajar, passo um culto, 2 cultos fora, longe, e eu já começo, já é domingo, 6h30, já era pra mim estar no louvor já lá, tocando, já era pra mim estar fazendo isso, aquilo. Então assim, eu acho que eu não consigo passar mais que 2 dias sem vir na igreja, mesmo não tendo culto. Então a pandemia, ela foi uma situação onde que a gente não sabia o que era. Então, de repente, a gente vê a igreja sendo fechada, as pessoas se distanciando de Deus e você se encontrar num cenário onde não sabe mais como levar a palavra. E Deus, ele é tão bom, tão fiel, que ele nos ensina todos os dias e coloca a tecnologia em nosso favor. No começo das lives foi difícil, não tinha equipe, não tinha nada. De repente, a gente olha dentro da casa do bispo, na sala, tinha um estúdio de televisão, onde o bispo começou a se soltar um pouco, começou a pegar gosto pela live. Você chegava numa situação, num cenário onde pessoas do Nordeste, Norte, Sul, de todos os lugares do Brasil estavam começando a assistir a live, onde estava sendo levada a palavra de Deus, inclusive em lugares que quase não existe a pregação da palavra de Deus. Então, no final, assim, já da pandemia, começamos a fazer live dentro da igreja, com um pequeno público que acabou sendo permitido. Então, assim, a pandemia, ela foi um cenário de aprendizado para nós. Eu vejo os meus pais um pouco tristes com muitas coisas. Até a pandemia trouxe muito isso, essa frieza. A gente estava falando sobre tudo isso e eu vejo eles um pouco tristes, mas não abalados. Desgostosos com algumas coisas, com algumas pessoas, mas eu vou. Me arrastando, mas eu vou. Dê valor àquele pastor onde passa noites sem dormir, preocupado em levar a palavra para aqueles que necessitam. Dê valor àquele pastor que, mesmo sendo ignorante,
muitas vezes, né, ao nosso entender, sendo chato, onde que ele cobra, ele ora ainda pela sua vida, jejua. É complicado a gente ser cobrado, mas quando a gente vê o resultado dessa cobrança, é maravilhoso. Desistir é fácil. Continuar é difícil, mas só quem é forte continua. Então seja forte, continue, não desista, não dê ouvido à serpente, não dê ouvido para as coisas ruins, não olhe as coisas ruins. Nossa atualidade, onde a gente se encontra ali, né? Saindo de uma pandemia, em um momento de abstencionismo, em um momento onde a gente ficou muito distante, então hoje a gente está se reconectando, voltando ali à comunhão que a gente tinha. Então hoje o nosso papel como corpo de Cristo é funcionar como um corpo de Cristo, cada um fazendo ali a sua função. E às vezes você pensa, eu não sou envolvido em nada no ministério, mas só o fato de você estar nesse lugar, você faz parte do corpo de Cristo. Então quero dizer aqui para vocês, bispo, porque eu tô aqui para cobrir, a gente tá aqui para cobrir vocês de oração, a gente tá aqui para cobrir vocês de todo e qualquer tipo de afronta que venham vir. Não que vocês tenham feito nada, não que vocês tenham feito coisas erradas, mas eu tô dizendo que mesmo assim, se acontecer, eu estou aqui, nós estaremos aqui para cobrir vocês de oração. Faltam até palavras para falar, né? Vou falar vocês como ali os meus pastores, né? Vocês foram as pessoas que colocou ali óleo na minha ferida, que tirou todos os carrapichos, que através da vida de vocês eu fui curada, fui liberta, fui desenvolvida. Tudo aquilo que hoje eu sou, ministerialmente falando, até na vida pessoal mesmo, eu devo isso a vocês que não desistiram, insistiram, oraram muito, foram muitas conversas, muitos puxão de orelha, muita palavra de incentivo. Então vocês têm assim a minha eterna gratidão. Vocês são os melhores. Prova disso que eu ouvi a minha vida toda pessoas dizendo: eu queria ter os meus pais igual aos seus. Então eu me orgulho muito de vocês. Tenho muito orgulho das pessoas que vocês são, dos pais e hoje dos avós que vocês são. Bispos, não desista do seu chamado. Muitas vezes a gente acaba querendo desistir pelas dificuldades. Não desista do chamado que Deus chamou vocês, deu para vocês. Vocês são um exemplo, não somente para a CAP, e sim para os seus filhos, seus netos. E que vocês sempre venham a ser lembrados em nossa história, como aquele bispo, aquela bispa do amor, onde alcançaram lugares que muitos que sonharam não conseguiram chegar.